Morar fora sempre foi um sonho, mas e voltar? Será que voltar é realmente uma boa opção? Ou será que às vezes parece um retrocesso? Oi, meu nome é Júlia, tenho 23 anos. Em 2023 eu fiz um intercâmbio de au pair. Então hoje eu estou aqui um pouquinho mais de um ano após o fim do meu au pair, para dizer a vocês o que eu realmente acho de ter voltado pro Brasil, principalmente porque agora eu não sei o que tá acontecendo, o YouTube tá jogando os meus vídeos do au pair por aí e acaba que eu tô tendo muita gente vir falar comigo lá no Instagram, que eu nem tô usando mais no Instagram Juliardi, eu tô usando o @dailyjuliardi, e algumas pessoas estão vindo me perguntar sobre isso, então eu decidi trazer esse tema aqui pro vídeo de hoje. Primeiro, só para dar uma contextualizada, o que me levou a morar fora inicialmente, como eu falei, foi o au pair. Eu sempre quis fazer intercâmbio, mas eu nunca tive condições financeiras de fazer um intercâmbio. Eu queria ter feito high school, eu queria fazer faculdade de artes cênicas por lá, enfim, toda uma questão. E eu nunca tinha condições financeiras para ir para tal, então eu sabia que estava fora da minha realidade. Comecei a minha vida profissional mesmo, bem novinha, assim, uns 17 anos. E eu tive um burnout aos 19, quase 20. Depois de trabalhar por dois anos e meio com publicidade, eu tive um burnout muito grande e que me fez repensar toda a minha vida, porque a verdade é essa, eu queria morrer. Naquele momento eu queria assim, não existir. Era isso que eu queria. E é meio forte falar sobre isso, mas é verdade. E eu falei, não, eu preciso de um motivo pra viver, eu preciso realizar algum sonho que eu tinha quando eu era criança, eu preciso disso. E foi aí que eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre o au pair. Eu já conhecia o programa de au pair, mas eu julgava muito. Eu falava, nossa, essas meninas são loucas de morar na casa de família que nem conhecem. Enfim, tem tudo pra dar errado. E eu julgava horrores. Gente, julgava mesmo. Mas depois eu vi que era um intercâmbio mais barato e eu decidi tomar essa atitude, fazer esse intercâmbio. Eu fiquei 1 ano e meio depois do meu burnout trabalhando em 3 empregos de segunda a segunda, feriado e tudo mais, só pra conseguir ir. E, tipo assim, pra mim, não ir não era uma possibilidade. Ou era isso que me mantinha viva, sabe? Era a possibilidade de realizar um sonho de criança. E eu consegui tudo sozinha, graças a Deus. Eu paguei por tudo sozinha. Se eu não me engano, deu 13.500, alguma coisa assim, tudo, porque eu não tinha nada. Eu não tinha passaporte, eu não tinha roupa pra ir, eu não tinha mala, eu não tinha absolutamente nada. Então eu tive que pagar tudo do zero, tive que fazer minha carteira de motorista, e que eu reprovei tipo 2 vezes, então foi um processo caro. Consegui até passar na 3ª vez, foi desgastante. Tem um vídeo nesse canal, se você for rolar até o último vídeo, eu conto o passo a passo todinho que eu fiz durante o au pair, o que aconteceu para o antes e o durante, e agora o pós au pair também. Eu tive pontos muito baixos, né, nessa experiência de au pair, em que eu me sentia vigiada, tipo 24 horas por dia, e era muito ruim. Eu sentia que eu não podia ser eu mesma, porque eu era a primeira au pair, então eles ainda não estavam muito acostumados com algumas diferenças culturais, e tudo que eu fazia eles olhavam assim. E, enfim, eu tinha algumas questões específicas com o pai da família. Eu gosto da família como um geral, assim, como uma família e tal, mas o fato de morar, eles serem meus patrões e morar com eles, não dava certo. Eu preferia só morar com eles ou só trabalhar pra eles, mas não as duas coisas juntas. E é por isso que eu falo que eu não faria o au pair de novo, porque eu acho que esse foi o maior problema. O profissional e o pessoal, tudo muito junto, não deu certo. E um ponto muito alto, obviamente, foram as minhas viagens. Viagens essas que eu fiz sozinha, que eu pude me descobrir como pessoa, como viajante, como a Júlia adulta que eu ainda não tinha encontrado. Eu sinto que eu era uma menininha e eu virei adulta no intercâmbio, apesar de ter ido pro intercâmbio com 21 anos, mas eu sinto que eu realmente
amadureci e virei adulta no intercâmbio. Além de conhecer Måneskin, que é minha banda favorita, tem até um adesivo aqui comigo, que foi o Damiano que me deu, da mãozinha dele. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é: quando e por que eu pensei em voltar para o Brasil? O que aconteceu já nos primeiros dias eu já imaginava que eu voltaria. Eu sempre tive uma intuição muito forte, então eu já senti, eu botei os pés ali, eu falei, caraca, tô aqui, meu Deus, uau. E logo depois eu pensei, uau, eu vou voltar. Eu já sabia, eu sou muito conectada, assim, com a vida. Eu sou, fazer o quê? E eu falava com as pessoas, não, isso aí é só adaptação, é porque você é muito brasileira, pra você entrar nos Estados Unidos você tem que entrar com um mindset americano. Falaram isso pra mim, eu ficava tipo assim, tá bom, minha querida, tá bom. Eu já sabia, gente, eu já sabia que eu estava indo para voltar. Não sabia se eu ficaria os 2 anos mesmo, se eu ficaria 1 ano e meio ou se eu ficaria por 1 ano só. No final das contas, eu fiquei somente 1 ano, que foi ali no período um pouco antes da minha viagem, que foi quando eu tinha que decidir se eu ficaria, ficaria só 1 ano mesmo, ou se eu estenderia, ficaria mais 1 ano e tal. E aí eu decidi realmente acabar o meu intercâmbio. Porque eu tinha toda uma questão da faculdade, que eu precisaria destrancar a faculdade logo, senão eu ia perder tudo do zero. Foi toda uma questão e que deu tudo errado quando eu voltei. Mas eu vi que eu tomei a decisão certa voltando pro Brasil. Não foi uma decisão fácil. Quando eu falei que eu ia voltar, tinha gente da família falando, tipo assim, você é maluca. Enfim, não entendendo o que eu queria. Nossa, você vai deixar de morar nos Estados Unidos para ser uma professorazinha no Brasil? E sim, essa foi minha escolha, ser uma professorazinha no Brasil. E deu muito mais certo do que ficar no... Quando eu voltei pro Brasil, eu senti muita diferença no transporte, né? Porque eu morava em Nova York e metrô para todo lado, o transporte funciona. E aqui no Brasil, pelo menos na minha cidade, não tem nada, só tem ônibus. E tipo, Uber 99, e assim, isso é muito de noite, dependendo do dia você não consegue encontrar, dependendo do local você não consegue. É frustrante, eu odeio o transporte de Friburgo, eu odeio o transporte da onde eu moro. E foi assim, uma coisa que eu tive que me readaptar. Foi um choque cultural reverso, que 1 ano me mudou bastante como pessoa, como as coisas que eu tava habituada. E os primeiros meses, na casa dos meus pais, eu tava tipo me sentindo muito estranha. Eu tava me sentindo muito estranha. Eu senti como se eu não me encaixasse mais ali. Foi aí que surgiu o meu sonho de sair da casa dos meus pais. Inicialmente era um plano para 2026, mas em 2024 mesmo eu já consegui realizar esse sonho, graças a Deus. E esse sonho foi realizado através da minha empresa de inglês que eu criei do zero. O plano, na verdade, é que quando eu voltasse a trabalhar em escola, em curso, e eu tive várias propostas, mas nada estava me agradando. E como eu falei, eu tinha uma percepção maior de mim depois do intercâmbio. E eu sabia que eu não ia ser feliz naqueles lugares. Eu até fui aos lugares ver material, fazer entrevista, ficar lá por um dia. Mas nada foi como... nada parecia certo. E aí eu cheguei para os meus pais e falei, olha, estou criando a minha própria empresa mesmo. Vou focar só na minha empresa. Tudo bem pra vocês? E eles falaram, tudo bem. Cria tua empresa, vai fazendo, se arrisca mesmo. Você tá na idade de se arriscar, então se arrisca. E aí eu fiz isso e deu super certo, tanto é que hoje eu moro sozinha, sem precisar dos meus pais me bancarem nem nada, 100% eu, tudo. E eu sou muito feliz e voltar realmente foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado para a minha vida hoje. Cada dia mais que passa eu fico assim, meu Deus, muito obrigada por ter colocado em mim que eu ia voltar. E
e por eu ter persistido em voltar, mesmo com as pessoas falando, nossa, você não deveria voltar. Ainda bem que eu tomei as minhas decisões por mim e eu voltei. E eu sei que o Brasil não é um lugar fácil de morar, com muitas oportunidades. E também não vou falar aí oportunidade é você quem cria, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar. Eu gosto do corre. Eu gosto de ir atrás e conseguir. E aí quando eu consigo eu fico, caraca, eu consegui, qual é o próximo? Eu sempre preciso estar buscando alguma coisa. Então eu não tenho problema nenhum. Aí se a minha empresa der errado e eu tiver que vender tudo, eu vendo tudo, eu vou trabalhar, sei lá, em loja. Eu não tenho problema em trabalhar, não tenho problema em buscar, não tenho problema em correr atrás dos meus sonhos. Então, voltar pro Brasil foi muito fácil pra mim. Porque, eu tenho pessoas que me amam aqui. Nos Estados Unidos eu tinha as minhas amigas e elas tinham as vidas delas também. Então, elas não podiam estar ali pra mim sempre, sabe? Aqui eu tenho minha família. Se qualquer coisa acontecer comigo, eles estão aí. Uma vez eu fiquei passando mal, assim, gripada e tal, meio de cama, assim, aqui no meu apartamento, e minha mãe veio fazer sopa pra mim aqui. Quando que eu teria isso nos Estados Unidos? Nunca. Então aqui eu tenho família, aqui eu tenho calor humano brasileiro, de você chegar e falar bom dia com todo mundo, puxar um papo aleatório no ponto de ônibus, sabe? A alegria do carnaval, apesar de eu não gostar do carnaval, mas tipo, a alegria das pessoas, um objetivo comum. Isso a gente não tem nos Estados Unidos, sabe? Então pra mim voltar foi a melhor coisa. É fácil viver no Brasil? Não é fácil. Mas hoje eu também tenho que reconhecer que eu estou numa realidade bem diferente do que a maioria das pessoas, porque eu tenho a minha própria empresa, eu faço meus próprios horários, eu faço meu próprio dinheiro, então eu moro sozinha. É uma questão bem diferente das outras pessoas, mas ainda assim eu não tinha essa situação nem antes de ir pro intercâmbio, nem depois que eu voltei. Eu criei essa situação pra mim e, assim, é por isso que eu acho que se eu tivesse ficado nos Estados Unidos eu teria feito o maior erro da minha vida. Isso significa que eu não sinta saudades? Não. Eu sinto saudade, sim, das crianças, principalmente, das minhas amigas. Sinto saudade do transporte público. Sinto muito saudade do metrô. Sinto saudade de ter coisas diferentes para fazer, lugares diferentes para ir. Sinto saudade de viajar, do poder aquisitivo, né? De poder comprar as coisas, mesmo com pouquíssimo dinheiro conseguir comprar as coisas. Sinto saudade disso. Mas ainda assim eu sinto que eu vivo uma ótima vida aqui. Uma outra pergunta que sempre me fazem é se eu me vejo morando fora no futuro. E eu sempre respondo da mesma forma. Se eu tiver muito dinheiro, sim. Então se eu aparecer morando em algum outro lugar, sim. Faria um intercâmbio diferente, tipo um intercâmbio de idiomas ou working travel, tipo 3 meses. Faria super. Faria muito. Sério, faria muito, muito, muito. Mas morar, só se eu tivesse muito dinheiro e se eu não fosse solteira. Eu tivesse indo casada, com família, aí sim. Ou um ou outro. Agora, sozinha, do jeito que eu tô, sem dinheiro, jamais, principalmente o au pair, jamais volto pro au pair. Não volto mesmo. Esse vídeo aqui é pra falar mais sobre responder perguntas mesmo sobre a minha vida. Mas eu tenho amigas que decidiram fazer coisas diferentes. Eu tenho amigas que decidiram ficar lá e também encontraram famílias para serem babás e estão muito felizes com essas famílias. Eu tenho amigas que decidiram fazer college lá nos Estados Unidos. Eu tenho amigas que decidiram voltar para o Brasil, não se sentiram bem no Brasil e foram fazer au pair na Europa. Tudo é válido. Tudo é válido. Mas eu quero deixar aqui
uma coisa bem clara: voltar pro Brasil é sempre uma opção. É uma boa? Talvez sim, no meu caso foi. Talvez pra você não seja, como foi o da minha amiga, mas é sempre uma opção. E se tem alguém falando, ai, você não deveria voltar, não escuta. A única pessoa pra tomar esse tipo de decisão é você. É a única pessoa que você precisa ouvir, você. Se você quer ir pro intercâmbio, a única pessoa que você tem que ouvir é você. Se você quer sair de um intercâmbio, a única pessoa que você tem que ouvir é você. É isso. Tô postando todos os dias, então vejo vocês amanhã. Bye!